A graça e a paz de Cristo mais uma vez, aqui é o pastor Edmário, no canal Pregador Fiel de Cristo, e continuamos assim a nossa leitura dos cânones de Dort. Tendo assim lido no vídeo passado o capítulo que explica as condições da eleição incondicional, agora estaremos vendo as refutações que os membros dos cânones de Dort ou da Assembleia de Dort fizeram em relação ao arminianismo. Cânones de Dort, as respostas às falsas doutrinas dos discípulos de Jacó Armínio quanto à salvação. Capítulo 1, parte 2, rejeições de erros heterodoxos. Havendo explicado a doutrina ortodoxa de eleição e reprovação, o sínodo rejeita os seguintes erros. Erro 1. A vontade de Deus para salvar aqueles que crerem e perseverarem na fé e na obediência da fé é o decreto inteiro e total da eleição para a salvação. Nada mais sobre este decreto foi revelado na palavra de Deus. Refutação. Este erro engana aos simples e claramente contradiz a Escritura. Ela testifica não apenas que Deus salvará aqueles que creem, mas também que escolheu específicas pessoas desde a eternidade. Nesta vida ele dará a estes eleitos a fé em Cristo e perseverança, que ele não dá a outros, como está escrito: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. João 17, versículo 6. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 16, 48. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, 4. Erro 2. Há vários tipos de eleição divina para a vida eterna. Um é geral e indefinido, e outro é particular e definido. Esta última eleição ou é incompleta, revogável, não decisiva e condicional, ou é completa, irrevogável, decisiva e absoluta. Do mesmo modo, há uma eleição para a fé e outra para a salvação. Portanto, eleição pode ser para a fé justificante, sem ser decisiva para a salvação. Refutação. Isto é uma invenção da mente humana sem nenhuma base na Escritura. Essa invenção corrompe a doutrina da eleição e quebra a corrente de ouro da nossa salvação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, versículo 30. Erro 3. O bom propósito de Deus, do qual a Escritura fala na doutrina da eleição, não significa que ele escolheu certas pessoas e não outras, mas que ele, dentre todas as condições possíveis, inclusive as obras da lei, ou seja, dentre todas as possibilidades, escolheu como condição de salvação o ato de fé, que é sem méritos de si mesmo e a obediência imperfeita da fé. Na sua graça, ele a considera como obediência perfeita e digna da recompensa da vida eterna. Refutação. Este erro perigoso invalida o bom propósito de Deus e o mérito de Cristo e desvia as pessoas por questões inúteis da verdade da justificação graciosa e da simplicidade da Escritura. Ele acusa de falsidade esta declaração do apóstolo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Erro 4. Eleição para a fé depende das seguintes condições prévias. O homem deve fazer uso adequado da luz da natureza e deve ser piedoso, humilde, submisso e qualificado para a vida eterna. Refutação. Assim parece que a eleição depende destas coisas. Isto tem o sabor do ensino de Pelágio e está em conflito com o ensino do apóstolo em Efésios capítulo 2, versículos 3 ao 9, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Erro 5. A eleição incompleta e não definitiva de certas pessoas para a salvação se baseou nisto. Deus previu que elas começariam a crer, se converter, viver em santidade e piedade, e até continuariam nisto por algum tempo. Eleição completa e definitiva de pessoas, porém, ocorreu porque Deus previu que elas perseverariam em fé, conversão, santidade e piedade até o fim. Isto é a dignidade graciosa e evangélica por causa da qual a pessoa que é escolhida é mais digna que outra que não é escolhida. Consequentemente, a fé, a obediência de fé, a piedade e a perseverança não são frutos da imutável eleição para a glória. São condições e causas previamente requeridas e previstas como cumpridas naqueles que serão eleitos completamente. Só com base nessas condições ocorre a eleição imutável para a glória. Refutação. Este erro está em conflito com toda a Escritura, que repete constantemente para nossos ouvidos e corações estas e semelhantes afirmações. Eleição não é por obras, mas por aquele que chama. Romanos 9, versículo 11. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, 4. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15, 16. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, versículo 6. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Erro 6. Nem toda eleição para a salvação é imutável. Alguns dos eleitos podem perder-se e de fato se perdem eternamente, não obstante qualquer decreto de Deus. Refutação. Este erro grosseiro faz Deus mutável, destrói o conforto dos crentes quanto à constância de sua eleição e contradiz a Escritura. Os eleitos não podem ser enganados. Mateus 24, versículo 24. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. João 6, 39. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30. Erro 7. Nesta vida não há fruto, consciência ou certeza da eleição imutável para a glória, exceto a certeza que depende de uma condição mutável e incerta. Refutação. Falar acerca de uma certeza incerta é não apenas absurdo, mas também contrário à experiência dos santos. Sentindo sua eleição, eles se regozijam junto com o apóstolo e glorificam este benefício de Deus, conforme Efésios 1, 12. Conforme o mandamento de Cristo, eles se regozijam junto com os discípulos por seus nomes estarem escritos nos céus. Lucas 10, versículo 20. Eles colocam a consciência de sua eleição contra os dardos inflamados das tentações do diabo, quando perguntam: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, versículo 33. Erro 8. Deus não decidiu simplesmente com base em sua justa vontade deixar ninguém na queda de Adão e no estado comum de pecado e condenação. Nem decidiu passar ninguém quando deu a graça necessária para a fé e conversão. Refutação. Pois isto é certo, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9, versículo 18. E também isto, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mateus 13, versículo 11. Igualmente, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de teu agrado. Mateus 11, versículos 25 e 26. Erro 9.
Deus envia o Evangelho a um povo mais que a um outro, não meramente somente por causa do bom propósito de sua vontade, mas por ser este melhor e mais digno do que o outro, ao qual o Evangelho não é comunicado. Refutação. Moisés nega isto quando se dirige ao povo de Israel dizendo: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 14, 15. E Cristo diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, com um pano de saco e cinza. Mateus 11, 21. Que assim Deus abençoe sua leitura. E se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus os abençoe.